Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho assim focado na norma regulamentadora 05, a NR 05, é aquela que fala da CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e agora de assédio também. Exato. A ideia é entender o que é preciso, assim, as obrigações principais para atender a norma. Vamos usar meio que uma lista de verificação como guia, sabe? Para ver o que é essencial mesmo. Perfeito. Nossas fontes são o texto oficial da NR 05, que foi atualizado, e um exemplo de checklist de auditoria. Isso aí. E a NR5, olha, ela é fundamental. O objetivo dela, como está lá no item 5.1.1, é prevenir acidentes e doenças do trabalho. E agora, bem claro, prevenir o assédio também. A meta é fazer o trabalho ser compatível com a vida e a saúde do trabalhador. Certo? E ela vale para toda organização que tem empregado CLT, né? Item 5.2.1. É mais que papel, é compromisso com um ambiente seguro, um ambiente saudável. Ok, então vamos abrir isso, começando pelo básico. Objetivo e aplicação. Para checar o objetivo, o 5.1.1, a evidência seria o quê? A ata de constituição da CIPA, o plano de trabalho. Isso. Esses documentos têm que mostrar que o foco está na prevenção de acidente e de assédio, né? Bem alinhado com aquela portaria MTP 4219 de 2022. Entendi. E para ver se a empresa precisa ter CIPA, o campo de aplicação, o 5.2.1. Aí é ver a documentação que prova que a CIPA existe. As atas de eleição, de posse, se tem empregado CLT, geralmente precisa. É a prova de que ela foi instalada. Tá. E depois de instalada, o que a CIPA faz no dia a dia? As atribuições do item 5.3.1. Ah, a CIPA tem que ralar, viu? Ela precisa acompanhar a identificação de perigos, registrar a percepção de risco dos trabalhadores, pode ser com um mapa de risco ou outra técnica que a empresa usar. Uhum. Tem que verificar os ambientes de trabalho, sabe? Elaborar um plano de trabalho com ações, participar dos programas de segurança e saúde, analisar acidentes que aconteceram. Analisar acidentes. Importante isso. Sim, e requisitar informações, tipo as CATs, as comunicações de acidente de trabalho. E olha que interessante, a CIPA pode até propor parar uma atividade se tiver um risco grave e iminente. Nossa. E tem a CIPAT também, né? Isso, promover a CIPAT, a Semana Interna. E, o que é crucial agora, incluir temas de prevenção ao assédio sexual e outras violências. Está lá no item 5.3.1, a linha J. Mudança importante essa. E como é que a gente verifica se isso tudo está acontecendo? Pelos registros, né? Não tem jeito. São as atas de reunião que mostram o que foi discutido e decidido, os registros da CIPA, os mapas de risco, relatórios de análise de acidentes e as ações corretivas que saíram dessas análises. O legal é ver como esses papéis mostram que a CIPA tá viva, tá atuando, inclusive nessas questões novas de assédio. Faz sentido. A papelada conta a história. E a estrutura da CIPA, a Constituição, item 5.4.1. Como saber o tamanho certo? Não é de qualquer jeito. Tem um dimensionamento específico. A gente olha o quadro I da NR 05. Ele cruza o número de empregados com o grau de risco da atividade da empresa. Ah, o grau de risco que vem da NR 4, né? Exatamente. Aí a evidência é pegar o quadro de dimensionamento da empresa, a lista de membros eleitos e indicados, titulares e suplentes, e conferir se os números batem com o que a norma pede. Certo. Falando em membros eleitos, o processo para eleger essa galera, o 5.5.1, também tem um monte de regra, né? Tem sim. É um processo bem detalhado para garantir que seja justo e transparente. Tem prazo para convocar a eleição, 60 dias antes de acabar o mandato atual. 60 dias, bastante antecedência. Sim, aí tem que ter edital, período de inscrição de no mínimo 15 dias, o voto é secreto, tem apuração e um detalhe importante, comunicar o início do processo para o sindicato da categoria. Isso está no 5.5.1.1. Comunicação para o sindicato. E a prova disso tudo? Para o processo eleitoral em si, é o edital, as atas de eleição e de posse. Para comunicação ao sindicato, aí precisa de um comprovante de envio com confirmação de que receberam. Pode ser e-mail com confirmação, AR dos Correios, protocolo. Isso é fundamental, sabe? Para garantir a transparência e a participação de todo mundo. Total. E falando em participação e o treinamento dos membros, item 5.7.1. Ah, o treinamento é obrigatório. Para todos os membros, titulares e suplentes.
antes da posse. No primeiro mandato tem uma colher de chá. Pode ser até 30 dias depois da posse. E o que eles aprendem? O conteúdo está no 5.7.2. É bem completo. Cobre desde estudo do ambiente e dos riscos, metodologia de análise de acidentes, legislação trabalhista e previdenciária e, claro, tem um ponto específico sobre prevenção de assédio sexual e outras violências. A linha H do 5.7.2. Super importante. E a carga horária? Muda? Muda sim, conforme o grau de risco da empresa. Varia de 8 a 20 horas, está no item 5.7.4. Ok. E a prova de que o treinamento foi feito? Os certificados de treinamento. Eles precisam ter a carga horária, o conteúdo que foi dado, a data direitinho, tem que mostrar que o pessoal foi preparado para a função, incluindo os riscos da empresa e essa parte de assédio. Para fechar o ciclo, então, a documentação, o item 5.9.2, o que tem que guardar? Basicamente, todos esses registros da CIPA, as atas, o processo eleitoral todo, os comprovantes de treinamento. Tudo isso tem que ser guardado por no mínimo 5 anos. 5 anos. E a verificação? É direta. Os documentos estão lá, estão organizados, seja em papel ou eletrônico, tão fáceis de achar por uma consulta ou fiscalização. É ter o histórico acessível. Então, resumindo a ópera, para cumprir a NR05 não basta só ter a CIPA no papel, né? De jeito nenhum. Precisa seguir um monte de passo, dimensionar certo, fazer eleição direitinho, ter reunião que funcione, treinar o pessoal, agir na prevenção e guardar a prova de tudo isso. E essa inclusão do assédio, nossa, reforça demais o papel da CIPA hoje. Exatamente. A lista de verificação ajuda a gente a ver se o formal está ok. Mas, pensando mais além, né? Fica a reflexão. Como fazer para que a CIPA seja de verdade eficaz no dia a dia? Além de ter os papéis em ordem para a auditoria, como garantir que ela ajude a construir uma cultura de respeito onde o assédio não encontra espaço para crescer? Essa é a aplicação prática que realmente importa no fim das contas.